Ana Muniz, que bom te ter de volta. Eu tô com mais uma candidata aqui para apresentar para você, e é a Adélia, do Rio Preto da Eva. Vem com a gente em mais um episódio do Fala Cunhã! Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: quem é a Adélia? Quem é a Adélia? A Adélia é assistente social por formação, com pós-graduação em dependência química e tratamento de dependência química, mãe, esposa e militante. E estou aqui para mostrar que uma mulher da periferia também pode ter as mesmas oportunidades. Essa mulher faz a diferença aqui e aonde ela quiser estar. E eu faço questão de falar que as oportunidades que vieram para a minha vida foram conquistadas e com muita luta, nada veio de graça, nada veio assim dado, não, foi tudo muito com muitas conquistas. E a minha vida foi de lutas, o que eu posso dizer. Quem é a Adélia? De lutas. E que eu gostaria que o povo pudesse conhecer, que a família em casa possa conhecer, que o jovem possa conhecer, porque a mulher também pode falar de política, a mulher também tem assuntos políticos, a mulher também pode representar você, jovem, o adulto, na política. A Adélia, ela tá na militância, e quando a gente fala de militância, vocês às vezes podem pensar, lá vem a militante. Mas não é bem assim, tá? Tem gente que precisa lutar para que a gente tenha as nossas coisas, os nossos direitos. E a Adélia, ela tá nessa desde muito cedo. Adélia, qual foi o gatilho que te deu para tu começar? Eu acho que nasci com isso. Geminiana, falo pelos cotovelos, como você viu. E começou... Eu fui mãe muito cedo, e depois de ser mãe, não tinha nascido nem rica e nem muito bonita. Eu digo, então tenho que voltar a estudar. Tem que voltar a estudar. E fui para a escola. E na escola, eu terminei o ensino médio, e com o ensino médio eu comecei a ver que o ensino médio não era mais nada. Que não valia de mais nada, que eu precisava ter uma faculdade, que eu precisava ter uma instrução melhor. E aí a gente tinha aqueles problemas antigamente com carteirinha estudantil. Já no ensino médio, a carteirinha estudantil não chegava, a carteirinha estudantil chegava já quase no final do ano e a gente continuava pagando aquela passagem inteira. E aí eu comecei a movimentar o pessoal na escola para a gente fazer briga na frente da Câmara Municipal. Nessa época, a Câmara Municipal era no centro de Manaus. E a gente ia para frente para falar com o pessoal, para que o pessoal pudesse tomar uma providência para que essas carteiras chegassem a tempo, no começo do ano para nós, para que a gente pagasse só meia. E teve uma época, ainda nessa época que a Câmara Municipal era no centro, que teve um político, da qual eu não vou dizer o nome, que ele queria tirar a meia passagem. Vocês têm passagem estudantil hoje pela briga nossa na época. Foi o que eu falei ainda agora, né, Adélia? Se existe alguns direitos e que atendem à população, é porque tem gente que luta por eles. A gente fez briga, a gente invadiu a Câmara Municipal, Eita. Ficamos mais ou menos lá quase um mês dentro da Câmara Municipal. Por sinal, fomos conduzidos até a delegacia, mas através dessa manifestação, disso tudo foi que continuou a meia passagem. Porque senão hoje já não teríamos mais a meia passagem. E pessoas da minha geração não tinham ouvido falar. Não tinham ouvido falar. E começou como exatamente tentando melhorar o nosso mundo, melhorar o nosso Amazonas, mas aí uma coisa leva a outra. E aí, numa determinada época da minha vida, após isso, eu fui convidada por um partido para fazer parte, para conhecer. E eu fui conhecer. E então, desde lá, eu me apaixonei. Eu vi que a gente precisa dar voz. A gente precisa dar voz. A gente precisa dar voz à periferia. A gente precisa dar voz à mulher. A gente precisa dar voz à mãe. E se a gente se cala, a gente consente.
Se a gente não tem voz que possa representar a gente como que a gente vai fazer para poder chegar até lá se a gente não tem nenhum representante? Total. E aí de lá eu comecei a ver que eu precisava de alguma forma contribuir. E por isso eu acabei botando meu nome. Este ano eu nunca tinha sido candidata nem nada. Sempre fiz militância mais nos bastidores. E essa é a primeira vez que eu coloco meu nome, sabe, para o povo, para que o povo possa, se me der a oportunidade, representar as mulheres e o povo. E o povo, claro. A Adélia falou sobre a importância de dar voz. E o nosso programa já se denomina, né? Fala Cunhã. E além das cunhãs falarem, a Adélia também dá voz a outras pessoas que, às vezes, muitas dessas vezes, elas são esquecidas, que são os dependentes químicos. Sim. Fala um pouco sobre o teu trabalho com essas pessoas. A dependência química entrou na minha vida um pouco desastrosa, como se diz, para não dizer horrível. Eu tive um filho que era dependente químico e que eu perdi aos 22 anos ele. Meu Deus. Que hoje ele estaria com 36 anos. E então, para mim, foi algo que transformou minha vida. Fez eu pensar assim e olhar essa situação de uma forma diferente. Porque você falar de dependência química, você tratar de dependência química do lado de fora é uma coisa, mas quando você viveu isso, quando você viveu na sua casa, quando você teve um dependente químico na sua companhia, quando você viu aquela realidade, garanto para vocês que é totalmente diferente. E aí eu comecei a ver os problemas que eu tive e as situações que eu passei e eu disse, Deus, se me der a oportunidade, eu vou fazer essa ponte. Foi daí que eu voltei para a academia e estudei ciências sociais. E desde o começo foi para trabalhar com dependente químico, com tratamento de dependente químico. E por causa do teu filho. Exatamente. Ele já tinha falecido ou ele estava nessa luta? Foi após o falecimento dele. Porque você vê que a mãe da periferia, ela não tem um conhecimento. Eu passei a ter o conhecimento na academia. Dessas pessoas que precisam, às vezes, só de uma ponte, de alguém para dizer como fazer para internar esse rapaz, essa menina. Porque não é só esse rapaz. Quem pode me ajudar? A quem eu procuro? A quem eu posso... tenho algum direito? Eu tenho algum exatamente alguma coisa para ajudar? Exatamente isso. Por quê? Porque essas coisas não são faladas, essas coisas não são divulgadas, que eu acho que precisa ser mais divulgado. E essas pessoas acabam sendo tratadas como qualquer um, como indigente na rua, né? A gente vê essas pessoas na rua, passando por nós a todo tempo, a gente aqui na capital, né, em Manaus, e acredito que no interior também deva ter, Sim. Com certeza, infelizmente. E ninguém pergunta nem qual é o nome dessa pessoa, cadê tua mãe, cadê teu pai, porque assim, já tá noiado. Mas é uma vida, né? Sim. A dependência química, ela é uma doença crônica que assola o mundo. Não Manaus, não Rio Preto ou Brasil, o mundo. É uma importância, você falou sobre ser uma doença. A pessoa não escolheu aquela vida. Exatamente. E uma vez, a pessoa tem que entender o seguinte, o dependente químico, também para falar isso, ele não pode ser tratado só. Ele é tratado, ele e a família dele, porque os dois adoecem. A família adoece junto com esse dependente químico, de diversas formas. Precisa de um acompanhamento para essa mãe, precisa de um acompanhamento para essa esposa, precisa de um acompanhamento para esse filho, precisa de um acompanhamento, de um olhar, de políticas públicas voltadas para essa família, para esse cidadão. E não é só o cidadão, mulheres dependentes de química, crianças dependentes químicos, jovens dependentes químicos, idosos dependentes químicos. Quer dizer, não tem faixa etária de idade, entendeu? Você vai
E a gente está falando de dependência química, a gente está falando de dependência química das drogas ilícitas. E a cervejinha? E a cachaça e a cachaça que é encontrada em qualquer esquina? Que qualquer criança pode ir lá e comprar. A maioria dos dependentes químicos, o tratamento do dependente químico e a porta para que esse cara chegue à dependência química, ele nunca começa logo pelas drogas. A maioria deles começa pela bebida. Começa a beber, e depois de uma determinada hora, ele começa a usar a droga porque a bebida já não faz mais efeito. Muitas pessoas falam sobre a porta de entrada ser a maconha, mas tem muita coisa antes. Sim. Tem um cigarro de tabaco normal, né, que você encontra em qualquer lugar, que causa câncer de pulmão aí adoidado. Sim. Exatamente isso. Eu acho que a gente precisa de novo voltar. A gente voltar para quê? A gente precisa esclarecer. Você não vê mais divulgares sobre o álcool faz mal, o álcool precisa ser inibido, o álcool precisa ter uma prevenção para que criança não compre o álcool, para que criança não compre o cigarro, para que a criança não tenha o acesso, tá entendendo? Precisamos voltar de novo para isso, precisamos ter políticas públicas, precisamos que o povo possa entender que a droga está lá na frente, mas o começo é aqui, entendeu? O começo é aqui. O começo é sim a bebida, é sim o cigarro. Esse jovem que hoje em dia toma a cervejinha dele, pode se distrair, amanhã amanhã perde o emprego, amanhã ele perde a família, amanhã ele tá lá na rua jogado, como você acabou de dizer, já usando as drogas, aquilo outro. Mas como foi para ele chegar nessa rua? Ele não chegou lá, caiu de paraquedas. É esse começo. É isso que eu gostaria que a gente pudesse ter políticas públicas voltadas para essas pessoas. E isso atinge só a periferia? Não. Da classe A à classe Z. Não existe, a dependência química não está só instalada na zona leste, na zona norte, ou na casa de um pobre. Está em toda a nossa sociedade. Com o filho do bacana, com o filho do empresário. Então a gente precisa ter um olhar. Só que a diferença é que essas pessoas que estão nessa situação, que têm a condições de pagar uma clínica, levam o filho para uma clínica, levam o filho para um tratamento. O que eu estou aqui para falar é que a gente precisa de ter alguém que represente a gente dentro da Câmara Municipal, que tenha um olhar humano para esse povo que não tem condições de colocar seu filho numa clínica. Então, muito se falou sobre a Adélia militante, sobre a Adélia mãe, que uma coisa puxa a outra. E como é que é a tua atuação na política? A política, como é a minha atuação na política? Falar sobre a política e a minha atuação é tentar dar voz a essas mulheres que não têm voz. E a gente precisa de representação política das mulheres políticas, porque a gente é maioria. E por que tão poucas mulheres na política? Representando. É a pergunta de ouro. É isso que eu não entendo. A gente precisa mostrar para essas mulheres que existe sim mulheres qualificadas, gente. Parece que a mulher não tem qualificação para ser uma deputada federal, para ser uma deputada estadual, para ser uma vereadora, para ser uma prefeita. Eu tenho hoje uma candidata a prefeita no meu município. Mulher, mãe, professora. Isso para mim é um orgulho. É um orgulho ter uma mulher que vai representar o meu município. Para todas nós mulheres. E a gente precisa ter mais mulheres. Então a política veio para mim como uma forma de eu poder representar e dar voz a essas mulheres que não têm voz. A mulher da periferia. Aquela mulher que precisa se ver, não. Aquela mulher lá atrás, do município, do ramal, que diz, eu não tenho condições de ser uma vereadora, eu não tenho condições de me ver na política. Eu quero que elas olhem e vejam que uma mulher da periferia, que uma mulher de ramal, que uma mulher mãe, pode sim. Amanhã tá lá na Câmara Municipal representando, ou na prefeitura, no nosso município representando, com a mesma igualdade.
Igualdade de gênero que a gente precisa falar. E assim, Adélia, esse é um programa não só para mulheres, mas ele é feito por mulheres, né? Você tá vendo aqui. E é uma forma que o partido encontrou de dar voz às mulheres, né? E é justamente o que a gente está falando, são mulheres que falam com outras mulheres sobre política. E política afeta todo mundo. Todo mundo. O que é que tu tem a dizer sobre isso? Olha, eu amei saber que o partido dá voz à mulher. Foi mais uma... Sabe, foi gratificante saber que estão dando a oportunidade da mulher não ser só um figurante. De a mulher não ser só apenas aquele... Não ser a cota, que precisa ter a mulher lá. Porque a gente acha que mulher não sabe falar sobre política, a gente acha que mulher não tem qualificação na política. Gente, mulheres inteligentes, mulheres sábias que precisam ser sim. E o que o partido está dando essa oportunidade de ver elas falar, de ver elas ser representadas, para mim foi maravilhoso. Até porque o partido está me mostrando que ele não faz distinção de gênero, que o partido ele abrange a todos. Isso me fez estar aqui agora, isso me fez escolher o partido para poder representar, porque eu precisava me ver nesse partido, e essa oportunidade que Fala Cunhã está me dando para mim é como se fosse algo que não se via antigamente. Obrigada. Sabe, que a gente não via ninguém. Você já viu, você vê, tem programas chamando mulher para falar de política, mulheres para dizer um pouquinho da sua história. Falar da sua história. Exatamente. Isso para mim é muito importante, para mim está sendo muito importante hoje, estar aqui com você. Muito se quer ouvir as propostas, mas ninguém quer saber quem é a pessoa, né? Exatamente. Eu fico muito feliz e grata pela oportunidade que você me deu de vir aqui falar um pouco quem é a Adélia Dutra, a assistente social, a mãe, a filha e principalmente a mulher de periferia que quer a oportunidade de fazer a diferença. Não só no nosso estado, mas no meu município. Sim. Para poder dar voz a essas mulheres. A gente começa do primeiro passo e o primeiro passo você já deu. Foi quando você deu a sua cara e botou o seu nome lá, eu vou à luta, eu vou me candidatar e eu espero que dê certo. E muito obrigada por aceitar o convite para vir até aqui falar um pouco sobre você e falar sobre como é ser essa mulher, né, que trata de assuntos tão importantes e tão pouco falados. Eu que agradeço a você, agradeço ao partido por representá-lo e só tenho a dizer gratidão. Sou grata por tudo que está acontecendo, pelas oportunidades que Deus também está colocando e estou muito feliz de fazer parte dessa família. Então a gente acaba por aqui. Muito obrigada, Adélia, por aceitar o convite. Obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas, compartilha por essas outras pessoas e comenta o que você achou. Obrigada, Adélia, por participar de mais um episódio do Fala Cunhã!